vou me perder, jamais mudar minha mente. Um novo mundo à nossa frente, nada vai me fazer parar se você me amar. O mundo inteiro vai mudar, é o paraíso. Quero mudar o mundo, cruzar os céus e nada temer. Séculos passam num segundo, no brilho de um sorriso tenho a força que me guia sempre. Um novo mundo à nossa frente, nada vai me fazer parar se você me amar. O mundo inteiro vai. Sim, estamos chegando a partir de agora com mais uma edição do Que Suco Podcast, aqui pelo canal do Notícias RS e também pelo canal aqui justamente da Rádio Cidade FM 98.3, é a nossa transmissão simultânea tanto pelo Notícias RS quanto justamente pelas ondas sonoras aqui da FM 98.3. Lembrando, Sombra, tem um delay aí, né? Daqui a pouco minha voz deve sair aí. O Sombra tá monitorando aqui se tá saindo certinho a nossa voz. Né, estávamos com um pequeno probleminha aqui para conseguir transmitir a nossa programação. Tá saindo a voz aí, Sombra? Só tá. Agora sim, viu? Estamos ao vivo, mas como que não, né? Estamos ao vivo, então agora sim tá tudo certo, né? Agora estamos 100% ao vivo aqui na nossa programação. Como eu disse, ao vivo pela página do Notícias RS e também estamos ao vivo aqui pelas ondas sonoras da FM 98.3. Pedimos escusas aí pelos 5 minutos de atraso, não foi intencional, mas estávamos organizando tudo aqui, né? Deixando tudo certinho para que você em casa tenha uma qualidade de áudio ainda melhor e também de imagens, né? Podendo enxergar, eu não tô aparecendo na câmera, mas aqui na frente, Diego Moraes e também o Rodolfo Augusto Schetter de Oliveira. E nós vamos dando início aqui à nossa programação, claro, trazendo primeiramente aqui o nosso apoiador cultural. Estou falando da Brook Móveis Planejados. Móveis sob medida, armários, cozinhas, banheiros, dormitórios, painéis, tudo que você planejar, a Brook Móveis Planejados irá tornar o seu sonho realidade. Trabalhamos com materiais de alta qualidade, garantindo um ótimo acabamento. Solicite seu orçamento pelo telefone e WhatsApp 559-9949-8965. 559-9949-8965. No Facebook, Brook Montagens. No Instagram, @Brook Móveis. Rua Coronel Pilar, número 340, bairro São Miguel. É isso aí, né? Siga nas redes sociais. E com esse nosso baita parceiro, a gente vai dando início aqui à nossa programação de hoje. Valeu. Muito boa noite! Boa noite, Sombra, Diego Moraes, boa noite, Rodolfo Augusto Schetter de Oliveira. Hoje começar pelo Rodolfo aqui, na semana passada começamos pelo Sombra. Fala aí, Rodolfo. Boa noite, queridos telespectadores, ouvintes do nosso Que Suco. Boa noite, Cooper. Boa noite, tudo certinho a semana aí? Tudo tranquilo. Graças na correria, tirando a chuva. Tirando a chuva, né? Aqui em Cruz Altinha é chuva, mas no bar só pinga. Normal. E aí, Sombra, como é que tá? Tudo 100%? Tudo 100%, meu irmão. A semaninha acabou finalmente, semana longa, com feriadinho no meio. Feriado no meio de semana, eu acho uma coisa horrorosa. Cara. Exato, atrapalha bastante o cara, né? A gente pensou lá em fazer um feriadão, mas a peça estava atrasada, tinha que voltar a trabalhar. Não tem, né? Daí tu volta na sexta, parece que cansado, né? Sim, meio... tu volta na sexta. A sexta parece que é uma segunda-feira, porque o feriado apareceu domingo. Daí tu fica naquela perdida na semana. Exatamente, né? É uma coisa chata, né? É aquela coisa que tu fica ali
naquela morgadeira. Sim. Eu acho que essa é a explicação exata, né? O cara fica numa morgadeira tenebrosa, né? Eu creio que o feriado no meio da semana me dá um pouquinho de gás pra fazer as coisas. É o que eu acho que vai de cada um, É, né? vai de cada Eu um. gosto. É uma coisa de cada um. Não, eu gosto quando o feriado tem no meio da semana, daí a gente prolonga pro feriadão. Exato. Aí E também tem aquela coisa, né? Tem aquela situação. Tem gente, por exemplo, que odeia domingo, né? Tem gente que gosta de domingo, né? E eles falam, mas é que o cara não trabalha. Não, tem algumas pessoas que trabalham pra caramba e odeiam domingo, né? Então, tem de tudo, né? Tem esse mix aí de pessoas que gostam e não gostam, né? Que nem aquela questão do gosto ou não de horário de verão, horário de inverno, né? Eu sou um que eu sempre gostei de horário de verão. Mas a maioria das pessoas detesta o horário de verão. Eu não né? gostava. Tipo, cara, eu acordava mais cedo ainda, cara. Tem gente que odeia, né, cara? Tem gente que realmente não gosta. Mas e aí, Diego Moraes, sobre o que nós vamos falar hoje? Dá a pauta aí. Hoje nós vamos falar sobre contos. Vamos fazer aí, cada um vai dar seu conto, continhos curtos, comentar sobre esses assuntos e quem sabe falar mais algumas outras coisas também. Isso. Exatamente, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre histórias sobrenaturais, como é a marca registrada Exato. aqui da nossa programação. Eu tenho que marcar aqui na mesa de som pra mim não subir tanto o meu volume, porque senão quem tá em casa parece que eu tô gritando nos ouvidos das pessoas, né? Então deixar ajustado aqui, senão eu acabo falando muito alto aqui, o som acaba estourando aqui pra quem tá em casa ouvindo. Bom, hoje, essa semana a gente pensou, meus amigos ouvintes e internautas, que tipo de pauta a gente poderia trazer pra você que seja uma pauta legal, né? Uma pauta interessante a ser contada, a ser falada aqui, né? E um dos pontos bem legais aí que a gente decidiu por fazer, vamos dizer dessa forma, é a questão de histórias sobrenaturais, aquelas histórias que muitas vezes as pessoas já ouviram falar ou já tem algum contato. E eu dei uma pesquisada, eu já lembrava dessa história vagamente, mas eu não tinha muito aquela lembrança exata do que aconteceu. E eu comecei a pesquisar muito sobre a história da tal Leonice Blitz. Não sei se vocês lembram dessa mulher, a tal garota poltergeist. Eu não tô falando da Juju Poltergeist, tô falando da garota poltergeist, porque tem, né? Parece uma dançarina de funk e tal, não sei quem poltergeist. Essa aqui não, ela é Leonice Blitz, conhecida como a garota poltergeist. Essa é de Santa Rosa. Santa Rosa, né? Exatamente. Aqui pertinho, 2 horas de estrada. E pra quem não sabe quem foi Leonice Blitz ou a garota poltergeist, foi um caso que aconteceu no final da década dos anos de 1988. É uma menina aí que na época era uma menina, né, tinha 13 anos de idade, que segundo aí se falava, ela tinha habilidades sobrenaturais. Começaram a falar que a casa dela estava assombrada e tudo mais. O pessoal começou a ir lá, né? Eu, pra falar bem a verdade, eu já dou o meu veredito aqui. Eu não acredito em nada daquilo ali. Não sei se vocês chegaram a ver, mas tinha várias histórias. Tudo acontecia na casa da Leonice Blitz, né? Prato que voava, canto da casa que pegava fogo, mas quando chegava o pessoal com câmera lá, aí nada acontecia. Mas ela não fez também no colégio dela? Não, no Existe colégio. uns relatos, Ela fazia no colégio, sabe? Mas aí tudo é muito... Tu consegue manipular muito, né? É que nem quando a gente era mais novo. Tu tá andando três guri no meio do mato, de noite. E aí um grita bem assim, pai, eu vi um negócio e sai correndo, os outros dois vão sair correndo. Não tem, é porque as pessoas são influenciáveis, né? Sim. Então, daí tudo depende do como é que eu posso dizer ali, do que tá acontecendo, as pessoas ficam mais suscetíveis a ver coisa, né? Sim, o que eu acho estranho, cara, acho estranho e curioso. Tá, ela fazia na casa dela, ela queria chamar atenção, né? Tanto que depois... Chamou, né? Chamou bastante atenção. Só que tá, bem como tu falou, ela só fazia na casa dela e quando não estavam gravando. Quando tava os repórter lá, eu não tô afim. Eu não tô afim. É bem isso. E olha só que interessante, né? Diziam que ela tinha poderes de telecinese. Seus poderes eram considerados paranormais. Ela era original da cidade de Santa Rosa, cidade da Xuxa. Xuxa Meneghel, né? Ela era da terra da Meneghel.
E aí assim, ó, seus poderes se manifestaram muito cedo. Aí quando viram, tava na mansão do professor Xavier. Isso, exatamente. Nossa, dizia que ela imaginava, por exemplo, que esse papel aqui vai voar. Matilda, né? E daí, meio Matilda, assim, meio Jean Grey, voava. Vai voar, vai voar, vai boné. Com apenas 3 semanas, a mãe dela disse que apenas 3 semanas ela conta a história de uma boneca que colocou ao lado da filha, que abriu os olhos e começou a chorar. Quando a mãe tirou, ela parou. A mãe se assustou, pois parecia que ela já enxergava objetos. Na escola se divertia com seus poderes. Mas ninguém... Entrevistaram vários, na verdade ninguém lembra dos poderes da Matilda de Santa Rosa aqui, né? Quando vê, ela tinha demência e ela tava tudo na mente dela, realmente. Ela produzia barulhos que assustavam até os professores. Eu ia falar isso, imagina o barulho dela. Ela produzia barulhos que Mas isso já é complicado pela bagunça lidar com um negócio desse, cara. Podia ser as crianças fazendo farta. Eu creio que a maior parte do tempo podia ser, na verdade, a rapaziada que era infernal, das crianças que era tudo encapetado, que fazia isso. E ela achava que tinha poderes. Exato, ela produzia barulhos que assustavam até os professores e fazia bonés dos garotos levitarem. Isso que eu acho muito interessante é que ninguém lembra disso, né? Só ela lembrava, né? Quando voltava pra casa, ela fazia as pedras na sua frente rolarem. O único que conseguia controlar Leonice, a mulher era uma mutante, né? O único que conseguia controlar Leonice, a garota poltergeist. A única que poderia controlar Leonice era o pai dela, um tapa na cara. Sim, no relato ele falava que bastava só de olhar. Sim, a Leonice poltergeist parava de encher o saco, né? Aí sossega a criança do inferno. O único que conseguia era controlar o pai dela, o tal do Arnildo Fitz, falecido em 2013 aos 57 anos. Apenas os seus olhares conseguiam impedir a menina de explodir lâmpadas ou quebrar a louça da família. Emma Fitz, mãe de Leonice, percebeu cedo que sua filha era um mutante. Alguns dos... Eu tô me lembrando daquela novela lá dos mutantes. Meu Deus, né, cara? Mas é que assim, ó, pra quem tá em casa, isso aqui é um relato sério, sim, cara. Mas é que a forma que relataram o negócio não dá, né? Matéria. Sim, alguns dos seus defeitos relatados por familiares, professores e amigos e testemunhas oculares incluem ligar e desligar luzes e muitas vezes fazer explodir as lâmpadas, né? Fazer pedras rolarem, produzir ruídos inexplicáveis. Ai! Ruídos inexplicáveis. Cortando um pouco, Fernando. Tu chegou a ver a matéria? Tipo, sim, eu assisti. Tu não viu? Tem que ela tá deitado com um colchão em cima dela. Aí o colchão tá se mexendo. Ela começa a levantar o pé aí, o colchão. Aí os caras bem assim, tá, Leonice, tira esse colchoado aí que eu quero espiar o que tem embaixo. Não dá, porque não sei o quê. Cara, tinha um ali embaixo também, né? Aí diz que ela conseguia fazer barulho nas paredes, mover coisas com a sua mente. Como balde cheio d'água. Era um monstro, né? Lençóis e colchões se moviam sozinhos. Quebrava a louça da família. Eu também dormindo, deixa o colchão. Levitava objetos como vassouras ou pesados baús com mais de 20 quilos. Ô louco, bicho! 8 e 7, galera! Por que ela não usava os poderes pra varrer a casa? Exato, ela não podia, né? Aí, o que aconteceu? Chamaram o padre e parapsicólogo Edvino Friedrich, que foi até a casa da família, conversou com todos, principalmente com Leonice. Eles perderam de chamar o padre Quevedo, né? Verdade. O padre falou que tudo eram fenômenos de parapsicologia, telergia e tipotologia. Nada de espíritos ou outro mundo. É isso aí, né? Pra quem não sabe, o poltergeist seria um fenômeno criado pela própria pessoa e não por espíritos, né? Então, olha, sei lá, o que tu acha disso aí, Sombra? Bem provável. A gente acha que, cara, é tudo fantasia da cabeça dela. E os pais, os amigos ali acrescentaram, né? Porque era só aparecia quando tava sozinho, só eles. Quando tava alguém filmando, nunca dava. Certeza que eles queriam uns mídias, né? Tanto que ela falou, depois que o padre chegou, né? Falou, não, vamos te tratar. Ela falou, não quero ser tratada, eu gosto dessa fama que tá tendo.
Mas claro, porque pra ela era, né? A gente tá falando de Santa Rosa, nos anos de 1988. Ah, mas 13 anos não é bem criança também, né? Não pode ser. Não pode achar, tipo, não, ela é uma criancinha, inocentinha, Não, coitadinha. criança, não. Ela explode lâmpadas com a mente. Descobriram que a garota tinha muitos poderes quando era mais nova. Eu sei lá, eu não. As únicas coisas que a gente lembra de Santa Rosa é que veio a Xuxa. Então acho que ela quis pegar um alavanque, sabe? Sou também de Santa Rosa, terra da Xuxa também. E começou a fazer isso. Não, e daí detalhe, né? Tu vai contar mais daqui a pouco o resto da matéria. Beleza, ela cria tudo isso de fama. Cresceu, eu não quero mais, eu quero viver uma vida normal. Pô, fez tudo o que fez, transformou a vida dos pais no inferno. Daí chegou quando cresceu, eu não quero mais, agora eu quero ver uma vida pacata. Mas ela era uma menina poderosa, né, cara? Poderosa. Será que ela era empoderada? E o pastor Miguel também é poderoso, com aquele vique, faque, feque, taquetá, e rapaz. E aí o que aconteceu, né? A história, enfim, em 2002, 14 anos após os acontecimentos ganharem destaque, ela quebrou o silêncio e deu uma entrevista à RBS, famosa TV gaúcha. Ela estava cansada e não tinha filhos e contou para o repórter que gostava de preservar o anonimato. Eu vi, né? Perguntada sobre como ela movia objetos, ela disse que simplesmente acontecia. O que pensava, aspas, eu pensava como este papel voava e ele voava. Então eu acho que era a força da minha mente, não era nada de espírito, disse Leonice. Seus poderes não diminuíram ao longo dos anos. A Leonice diz que ainda consegue controlar várias coisas, ligar lâmpadas, ou seja, né, ela foi para a mansão, provavelmente, do professor Xavier, sim, e lá ela dominou os poderes de telecinese, né? Bom, fez o curso com o Wolverine e com a Jean Grey. E sabe como é que terminou essa história, Rodolfo? Não faço ideia. A vida de Leonice. Eu soube, ela tentou trabalhar de doméstica. A garota poltergeist. A vida de Leonice foi interrompida quando ela descobriu que estava com câncer nos ossos. Já muito debilitada, em nova entrevista, ela contou que pagou alto pelo... Assim, os poderes consumiram ela. Diz ela que porque tive que ser diferente dos outros, penaliza-te. Perguntado sobre os poderes paranormais, blá 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 blá, enfim, né? Mas sobre acusações de fraude, tem várias, né? Era dito por muitos que seus feitos eram fraudes. Enfim, ela morreu, né? Ela morreu com 35 anos, nova. 35. No dia 26 de junho de 2010. Uma coisa que eu me lembro também, eu tinha falado, né, que depois, né, da adolescência, por causa dessa fama que ela tinha, né? Na pré-adolescência, ela não conseguiu completar o colégio. Então, quando ela chegou na fase adulta, ela queria muito trabalhar, e ela trabalhava nas casas como doméstica. Só que daí quando o patrão descobriu o passado dela, da menina poltergeist, o pessoal se assustava e demitia ela. Ela nunca ficou fixo no trabalho. Aquela coisa, né? Que ela chegou no hospital e falaram bem assim... Leonice poltergeist, tem uma notícia boa e uma ruim pra te dar. Mas, doutor, eu quero que seja direto. Ele disse assim, qual que é teu signo, Leonice? Câncer. Olha que coincidência. Mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Mas aí que tá. Se ela realmente tivesse poderes, era só ela controlar o corpo dela mesmo. Mas exato, né? Eu não acredito em nada dessa história da Leonice poltergeist aqui. E olha que aqui toda semana a gente debate assuntos sobrenaturais, né? Toda semana a gente traz assuntos sobrenaturais, a gente traz histórias, já falamos de vários casos sobrenaturais a nível de estado, a nível de mundo, inclusive. E a gente vê um paralelo. Quando a coisa pelo menos parece ser verdadeira, a gente consegue acompanhar um paralelo. Agora, esse caso aqui, até para quem não conhece, procura aí, tem no YouTube. Pesquisa no YouTube Leonice Blitz. Blitz é B-L-I-T-Z. Leonice Blitz. Bota a garota poltergeist que aparece. O garota poltergeist e tal. Aí vai ter, inclusive, tem os vídeos que na época a RBS gravou com ela e tudo mais. Assim, eu assisti bastante esse caso. E pra mim é tudo conversa fiada. Sim, com certeza. Só que aí que tá. Me fugiu o que eu ia falar ali. Você ia falar bobagem, né? De pessoa, esse cara aqui vai esquecer a fala. Isso mas eu acho assim que quando a coisa eu sei lá, assim, eu vou dar
Lembrei. Deixa tu concluir teu raciocínio, Sim, eu vou dar um exemplo aqui. Não, que é uma coisa que eu lembrei, tipo, beleza, esses casos tem em todo mundo. Só que é uma coisa que eu vejo no Brasil, parece que o brasileiro ele quer realmente ser famoso, e daí ele vê um caso de poltergeist que tem nos Estados Unidos, tem em qualquer lugar. Sim. Não, eu quero também que seja aqui no Brasil. Daí ele vai lá e finge. Como, claro, tem casos reais, tem, mas no Brasil tu vê muito mais Não relatos. tem carregador aí. Ah, eu não tenho. Tem. Bom, eu vejo isso. Se tu for analisar, a gente foi gravar aquela matéria do... A gente gravou a matéria do... Lobisomem ou da... Não, da Mulher Fantasma, 3 Fantasma. semanas atrás. Teve gente que voltou, porque vocês não mostraram nada. Porque o que adiantou? 30 minutos e vocês não mostraram nada. Tá, tu queria o quê? Que a gente criasse um barulho lá? Que a gente... Por exemplo, quando a gente gravou a matéria do Lobisomem, eu fui fazer edição, eu achei um som muito estranho e eu mostrei pra vocês. Botemos no podcast aqui E tudo teve mais. gente que percebeu esse som na hora que assistiu a matéria, né? Nessa matéria da menina fantasma, né, que a gente gravou, Não chamo nada. pra mim, Fernando, como alguém que é perito em edição, porque eu me considero um bom editor de vídeo, seria muito simples pra mim botar um som de fundo ali e dizer, gurizada, aqui tem um som estranho, tem uma voz feminina, tem um sussurro. Eu não botei nada, porque se é pra ir lá gravar bobagem, eu nem vou então. Que é o que tu acabou de falar. Parece que no Brasil as coisas são tratadas como uma... Sei lá, eles marginalizam o sobrenatural. Essa é a Sim. verdade. Primeiro Mas, vê a monetização, depois o real. mas nós temos nosso querido canal que a gente não gosta. Caça Fantasma Brasil, vulgo Kid Boy Chechel. Isso. Não. KBC. KBC, né? KBC, KBC, vulgo Kid Boy Chechel. Isso. Cara, eles tinham um conteúdo muito bom no começo. Era bem mais sério. Tanto que nas matérias mal e mal aparecia coisa. Só que daí de um tempo pra frente que começaram a descambar. E toda matéria tem possessão, tem demônio, Demônios. tem o Porto Seco, não, Corpo Seco. Corpo seco. E todas, beleza. E daí todo vídeo aparece. Todo vídeo tem um espírito, uma cara. possessão. O Gleison O Gleison. é um vídeo sim, o vídeo não, ele é possuído. Exatamente, ele já é. Não, Eu ia falar um negócio agora. Teve Acho aquela- que, teve acho uma- que já tá com um brioco curtido já ali, né? Tanto que teve uma possessão que ele Ah, saiu para, né, cara? Que isso? que ele saiu correndo e queria pular da ponte. E daí todo mundo, ai, não. Ai, não segurou. pula. Aí eu já digo, tá possuído. Então, pula, cara. Pula. Não, né? ele só se fazia que ia Ah, pular e sabe? É muito varzeado a Então coisa. o pessoal queria que a gente fizesse tipo isso. Na próxima tu vai ficar possuído, Sombra. Daí tu sai correndo e tu se atira num buraco lá. Não, vamos fazer nosso Rodolfo aqui que é mais novo. Rodolfo é mais novo, Rodolfo que pula dos buracos lá. Se ele se Mas é machucar- uma piada, né, cara? É É. uma piada, porque eles marginalizam o que é o sobrenatural, né? É bem isso. Eles tratam, aí quando vem um canal sério fazer um trabalho... Eu vou dar um exemplo meu aqui. Há 5 anos atrás, estourou a história dos túneis nazistas em Birubá. Vocês lembram disso? Inclusive o Fantástico fez uma reportagem. Depois de ver a minha matéria, o Fantástico foi lá fazer uma reportagem. Te plagiou. Plagiado. Não plagiou, mas foram lá, fizeram, né? E olha que interessante. Em 2000 e... Não tinha carro ainda naquela época, então foi em 2020 ainda. Tá certo. Em 2020 ainda, porque eu gravei a matéria dos túneis nazistas, foi em fevereiro de 2020. Em fevereiro de 2020 eu fiz aquelas reportagens lá. Olha, eu acho, se eu não estou enganado, que tipo lá por agosto de 2020, eu entrei em contato com o Caça Fantasma Brasil. Né? É um canal no YouTube, se vocês pesquisarem ali, Caça Fantasma Brasil, vocês vão achar. Essa história eu gosto. O que acontece? Caça Fantasma Brasil é o João Toqueto e a esposa dele, eu me esqueci o nome dela agora. São bem conhecidos, né? Porque ela se diz uma clarividente e tudo mais, e sensitiva, e Maria, acho que é Maria o nome dela, e tudo mais, né? E aí foram gravar até na Kiss, lá dentro da Kiss, se comunicando com os espíritos, e as famílias ali junto. Porque eu tô ouvindo uma menina aqui. Tem o pai de uma menina aqui. Óbvio que vai ter o pai de uma menina. Morreu 200 e poucos lá. Era uma menina muito alegre, tinha cabelo preto, tem algum pai de uma. Sabe, tu entendeu? Sabe, eles ficam suscitando a pessoa falar assim. Claro, mas é óbvio que vai ter, com a descrição que ela tá falando, vai ter, isso é óbvio. E outra, todo mundo que morreu lá
teve sua história divulgada. Então, Mas é claro! é muito fácil eu pegar essa aqui é a família dessa. Eu vou falar, eu já sei Exato. todo. Vocês já assistiram essa minha matéria com o Caça Fantasma Brasil? Eu vou mandar no grupo depois pra vocês verem. assistir. Eu vou mandar, depois eu acho e já bando no grupo Cara, pra vocês. é muito fácil, ainda mais iludir uma pessoa, uma família. Tá, mas aí que tá. Nos vídeos deles, meu Deus, eles falam com o espírito o tempo todo. Aí tá. Eu entrei em contato com eles, né? Vocês vêm pra Ibirubá gravar uma matéria assim e tal. Não, nós vamos. Daí corri atrás, achei hotel pra hospedar eles. Restaurante para ceder alimento, tipo, eles não gastaram nada. Nós não pagamos eles. Mas eu pessoalmente, Fernando, fui atrás de achar hospedagem. Na primeira noite eles ficaram hospedados na casa de um conhecido lá, o Dorst, que é advogado. Consegui para hospedar ele lá. E na segunda noite eu botei eles no hotel suíço lá em Birubá. Comeram o bom e o melhor. E aí fomos fazer a gravação lá no frigorífico da Ibi e tal, onde diziam que tinha uns túneis, onde tinham matado pessoas lá dentro e tal. Aí na minha frente nenhum espírito se comunicou via os aparelhinhos lá, o K2. K2. Assim, ó, porque daí nós estávamos eu, a minha esposa Thaisa, o meu ex-chefe, o Andrei Grave, e também estava junto o Michael, que era um cinegrafista nosso, porque ao mesmo tempo que eles gravaram a matéria deles, com a nossa participação, nós gravamos a nossa com a participação deles. Vocês entenderam? Sim. Então, estávamos a Thaisa, eu, o meu ex-chefe, o Michael, nosso cinegrafista, e eles dois. Nós estávamos em 6 pessoas. Eles levaram todos os apetrechos deles e tal. Nenhum espírito se comunicou pelos aparelhos, né? As luzinhas não ligavam, nada. Mas aí uma hora nós estávamos chegando na antiga chaminé que tinha lá. Eu tô recebendo aqui uma mensagem do além, o construtor aqui dessa chaminé, não sei o que. Só que o meu chefe conhecia o cara, o que construiu. E não tinha morrido. Não, já morreu. Tá. Mas o filho dele aí, só que esse senhor só falava em alemão. Aí ele perguntou pra ela, tá no vídeo isso, não acredita em mim, tá no vídeo, vou mandar depois pra vocês. Ele disse bem assim, tá, mas Rosa é o nome dela. É Rosa e o João Toqueto. Tá, Rosa, mas ele tá falando em alemão contigo? Ela, sim, mas como é que tu entende? Não, porque eu transcrevo mentalmente. Ah, cara, sabe? Não dá, cara, não dá, sabe? Avacalham com o negócio, entendeu? Avacalham com o negócio. Aí, como é que na minha frente não se manifestou espírito nenhum? Não se manifestou nada. Eu vou mandar depois a matéria, muito bem produzida, pra ter uma ideia. Esse Michael, que foi nosso cinegrafista, ele levou as melhores câmeras. Nós fizemos uma matéria nível de cinema. Eu vou mandar pra vocês, né? Quem interage mais nessa matéria é o Andrei e eu também, obviamente, aparece claro. Eu, aparece a Thaís e tal. Só que contar por que eu até apareço um pouco menos ali, às vezes aparece minha voz e entra a legenda com o meu nome. Porque eu e a Thaísa, nós estávamos ruim. Isso foi em agosto, da Covid. Só que não tinha saído ainda o nosso positivo. Né? Então nós não tínhamos obrigação de ficar em casa nem de trabalho. Vocês entenderam, né? E daí na época nós ficamos naquela, tá, vamos lá gravar também. Só não vão aparecer nas imagens, mas aparece, eu converso, aparece meu nome. Enfim, para não acharem que eu não estou, tanto é que está postado no meu próprio canal, né? Aparece eu na abertura, nós ali mexendo nas coisas, gravamos uma noite naquele lugar lá, né? Só que assim, nenhum espírito se comunicou conosco. E aí? Né? Como é que é o negócio? E aí? Então, eu, assim, sabe, sinceramente, eu fico meio indignado com essas falsas comunicações com espíritos, vocês entenderam? Porque a maioria dos casos é conversa fiada pra boi dormir. Sim, por isso que a gente fala, tem caso real? Tem. Nem sempre vai aparecer alguma coisa, às vezes, nem sempre aparece, às vezes tu só se assusta, tu fica com medo e deu. Mas todo vídeo que de sobrenatural, que todo no vídeo que ele tem uma aparição, tem um espírito, tem uma possessão, cara, é fake. Não tem. Todo vídeo tem coisa que é fake. Não é assim que funciona. Podem falando aí que eu vou achar o vídeo aqui. Isso. Eu tava vendo um Uber que eu vejo, que ele faz também, as lives de Uber e ele faz live de exploração. Daí ele explora lugares abandonados, tipo, já foi em hospício, já foi em cemitério. Bem interessante. Nos vídeos dele, a maioria dos vídeos não aparece nada.
E é assim mesmo. Ele só tem uma coisa, tipo, ele se assustando, porque é normal, às vezes tu tá sozinho, ou às vezes tá com uma, duas pessoas, tu tá andando na frente, um pisa meio em falso Meio ali. falso, dá um trupico. Dá um tupico, um barulho, tu se assusta. É só isso o vídeo. Coisa de sobrenatural assim, Não- não é não. todo dia cada esquina. No vídeo dele, eu acho que teve uma vez só, que deu um relance, tipo, de um objeto sair voando. Aqui, ó, tá atrás de... Opa, botei a live atrás de vocês. nós aí, ó. Pera aí. Opa, estamos se vendo. Pera aí, É, vou um achar pouquinho. o vídeo aqui. Sim, Pera aí, eu vou mas achar. do que eu falei, teve uma vez só que teve um Ali, ó, objeto tá ali voando. O atrás de resto, vocês, ó. não teve mais nada. Visitamos o famoso abandonado Uma hora. Coisa Eu vou mandar pra vocês depois, pra vocês Sim, assistirem, sim, porque esse mande, vídeo vale a pena. Só que, como eu falei, né? Não aparece nada assim de sobrenatural, porque isso, porque aquilo outro, blá blá blá, e não sei o quê. Porque assim, não teve, né? Olha lá, eles foram com foram com o carro. Aí isso aqui é uma. Eu depois me lembro de eu comentar sobre a história da câmera térmica. Tá, mas a câmera térmica, beleza. Não é câmera térmica, é um aplicativo de celular, cara. Então, aplicativo? Claro, óbvio, né? não, mas então não é uma câmera térmica. É Olha só. lá, ali tô eu, olha, ali, não, ali é o Andrei. Ali é o Andrei. a Aí a Rosa, o João, aí eu tô sua fazendo a parte. filmagem. A Thaísa tá num canto usando um casaco vermelho ali. Um Quer pouco ver? chamativo. Olha, ó, YouTube, Caça Fantasma Brasil, né? Visão Paranormal, @gmail.com e tal. Né? E aí, a Thaísa tá com aquele. Pera aí, deixa eu mostrar. Aí nós começamos a entrevista, né? Onde ela conta um pouco da história ali. Né? E aí a Rosa Maria Jackson, o nome dela, né? E ele é o João Toqueto. Né? E aí a gente fez essa matéria. Né? E levaram o K2, tanto o analógico, levaram o analógico e o digital. Ó, pela nossa matéria, eu estou filmando, ó. E eles estão fazendo a matéria deles. Sim. E aí também conosco tá o Michael, né? E aí nós entramos no frigorífico à noite, conseguimos permissão para gravar lá, né? Num lugar realmente bastante amedrontante. Tanto que antes desta matéria eu já tinha gravado umas 6 vezes dentro desse frigorífico aí. Tanto que eu encontrei os dentes humanos lá. Tem vídeos anteriores. Enfim, tá tudo no meu canal postado ali. E aí, que é isso, sabe? E aí, como é que nesse dia o K2 não funcionou, né? Não funcionou nem o K2 analógico, nem o K2 digital, nada funcionava, né? Porque não tinha espírito nesse dia, daí como é que funciona isso? Ou o espírito só aparece quando a produção é de quem tá produzindo a matéria, né? Tu viu o vídeo deles no canal deles, se tem apareceu coisa? Não, mas claro, assiste, pesquisa na internet ali, daí o Caça Fantasma Brasil, a boate da Kiss. É ela se comunicando com o espírito o tempo todo. E aí chega daí tá lá uma equipe jornalística junto, aí o espírito não se comunica. Aí não tem espírito, nada aconteceu, né? Não, então nesse caso, né, do frigorífico, o espírito aparece no horário comercial. Né? Exato, trabalho, tem, tá todo, fora, tem né? tudo isso, né? O horário comercial do espírito aparecer, Tava trabalhando? né? As coisas vão acontecendo assim. Cadê a parte que... Tem a parte que eu até interpelo ela aqui, que eu pergunto, né? Porque ela começa, porque tem caixas abandonadas aqui. Aqui as fornalhas, eu achei os dentes humanos aqui na frente, inclusive. Né? Teve um jornalista que disse que tinha encontrado os dentes, e aí eu peguei e falei, não, foi aqui que a gente encontrou os dentes e tudo mais. Aí eu falo com ela, né? Eles me gravam falando tudo, não, ó, foi aqui que eu encontrei, tal. Só que aí que tá, daí que nem essa questão da câmera noturna, a gente tá aqui com uma câmera noturna, né, onde vai mostrar os espíritos e tudo mais. Cara, não é câmera noturna, é aplicativo, tu pode ver que ele tá usando um iPhone 5S com um app de câmera noturna. Isso aí tu baixa hoje em qualquer celular, cara. Já tinha esse app no... Claro, você é antiguíssimo, então não é né? real, então Não. é fake. Câmera com app pra... Aí não é câmera, Uma né? curiosidade que até, que até um pouquinho blé, mas, cara, se você pegar uma câmera térmica e uma pessoa soltar uma flatulência, pega na câmera térmica. Numa câmera de verdade pega, claro. Tu tá, aqui foi a parte, ó, aqui ó. Depois que vocês chegarem em casa, vão lá em 15 minutos e pouco, é a hora que a gente chega lá na chaminé, ó.
Que aí a gente questiona, tá, mas daí o cara... Deixa eu fechar aqui, depois vocês olham. Tá, mas o cara tá falando em alemão. Porque o cara... Sabe? E olha só, eu já gravei matéria. Pra quem tá em casa, é só pesquisar ali no meu canal. Fernando Cooper ou Notícias RS. Eu já gravei matéria no antigo manicômio Kempf, em Santa Cruz do Sul, tá ali postado. Eu já gravei matéria tudo com a Thaísa, obviamente, né? Gravei matéria no Hospital Teutônia Norte, em Teutônia, que chamam de Hospital do Suicida. Já gravei matéria em cemitério, é o que eu mais gravei. Eu nunca vi nada, né? Mas em relação aos aplicativos, cara, uma câmera de visão noturna, ela grava assim, tu pode correr, tu pode se mexer. Mas a infravermelho, tanto que tem no Kid Bosch já, eles têm a câmera. Cara, eles dão uma mexidinha assim, ela desliga. Ela tem que ser bem devagarinho, assim, pra ela ir gravando, fazendo a leitura térmica. Tu mexe assim, ó, cagou uma câmera. Ela já sai tudo fora de seguro. Não é uma coisa assim, né? É o que eu falei, né, cara? E aí é isso que eu acho muito interessante, né? Porque aí, por exemplo, a gente foi gravar lá no frigorífico. A gente foi gravar no... Vocês já viram essa matéria que eu gravei lá no manicômio? O manicômio, esse eu vi. Assistiu? O manicômio Kempf. O manicômio Kempf é um manicômio de 1888, ele tá abandonado, né? Tá abandonado até hoje. E Nós até gravamos... que lá dão uma caminhada. Nós gravamos lá e tipo assim... Né? É um lugar que realmente, sabe, lá era um manicômio, né, cara? Era um manicômio. Então, assim, tu pode realmente dizer não, mas lá é pesado o clima. É um lugar bizarro e tudo mais, né? Agora, tu vai gravar num lugar assim, mas daí nesse momento não é nenhum espírito. Ali, ó, esse é o manicômio Kempf, ó. Que a gente gravou. Nós gravamos em 2021. Nesse lugar, tá totalmente abandonado. Até hoje, inclusive, tá abandonado. Que esses dias eu assisti um vídeo dos guris indo lá gravar hoje nesse manicômio aí, né? Então a gente foi lá gravar. E assim, né? Que nem eu falei. Dava até pra nós, né, Fernando? Dá Pegar um dia assim, ó. Não temos nenhuma matéria pra gravar. Vamos lá gravar de novo, né? É lá em Santa Cruz, dá uns 350 quilômetros daqui. Claro, daí tem que se programar. Fomos eu, a Thaís e um casal de amigos nossos gravar nesse dia aí, né? Não se programa, nem claro. E aí que tá. Semana e vai num sábado. Mas aí que tá. É um manicômio, um lugar assim, que realmente aconteceram coisas, né? Sim. Lá. E não vimos nada, pra falar bem a verdade. Aí os caras vêm aqui com K2 e começam... porque eu tô vendo isso, tô vendo aquilo outro, porque eu tô sentindo isso, sentindo aquilo. Eu não acredito, sinceramente. Eu acredito em espírito, acredito no sobrenatural, obviamente acredito. Mas eu não acredito nessa pataquada que eles transformam tudo. Eles marginalizam o sobrenatural, né? Sim. Eles marginalizam isso. Por isso que eu falo, cara, não é assim pra se materializar todo vídeo aparecer coisa. Tem vídeo que não vai aparecer, cara. Exato. E a outra história aí, Sombra? Quer falar tu, Rodolfo? Acho que a sua é mais interessante, já que estamos nesse tópico. A minha é um relato. Um relato? Estamos falando de relatos? É, um relato de abdução. E aonde que é o nosso, digamos, Triângulo da Bermuda do Brasil. Vê se sabe onde que é. Chuta. Jericoacoara. Não, no Ceará, Bahia, tudo aquele lado lá. O cara tem bastante relato de OVNI, de lobisomem, umas quantas coisas sempre no Ceará, cara. E nesse, não deixa de ser também no Ceará, estavam dois amigos se preparando pra caçar pato. Ele foi lá, se arrumaram, vamos caçar pato. Pato selvagem, né? Pato selvagem. Vamos caçar pato. Foram, se arrumaram, pegaram tudo da parafernália, sendo que um deles era policial. Exato. O deles policial, outro não. Então, já dá felicidade. O policial não vai mentir, ele tem que, né? Beleza. Foram lá, se foram. Ó, os policial lá do que o Sombra fala é esse aqui, ó. Foi o quê? Foi muita cachaça, foi? Só pode. Só pode. Foi o quê? Pitu, Gana. Eu só bebo latinha. Latinha. Foram quantas latinhas? Umas 4. 4. E qual foi o tira-gosto? Eu só bebo de latinha. Tá, mas beleza. Foram caçar, estavam caçando. No alto da noite eles avistaram uma estrela. Engole esse amendoim pra falar, pelo amor de Deus. Pô, cara. O cara vai me falar com a boca cheia, não dá, né? Vai cuspir um amendoim na cara. Agora já foi.
Estavam caçando, avistaram uma estrela muito reluzente, muito brilhante. Eles começaram a reparar na estrela, né? A estrela começou a se mexer. Mas isso não é estrela. Daí eles se assustaram e começaram a correr. A estrela persegue eles e dá uma luz num deles. Ah, é. Um mano falou pra corre e daí um dos dois se pulou no rio, né? É. Pra se esconder. Sim, o policial se escondeu, né? Que ele é mais safo. Sim. E o outro ficou correndo, acho que em linha reta, que nem galinha. E só corre em linha reta. E daí você recebeu essa luz. Nessa luz ele foi abduzido. Tanto que no relato o policial fala que a luz paralisou o amigo dele e começou a levitar o amigo dele. Caramba. Daí leva o amigo. E ele ficou escondidinho, né? Com medo atrás da árvore. E daí, né, depois que ele se assustou, né? Correu e tudo mais. Só que daí ele pensando, como é que eu vou explicar isso agora? Porque ele é policial, né? Ele tem que dar o depoimento dele. Fala, vão achar que eu sou louco. Vão achar que eu matei o cara. E daí ele se recobrou, pensou tudo mais, como é que ele ia falar. Dele, tanto que depois ele vai lá, dá o depoimento dele, chama ele de louco, normal, né? Normal. Chama ele de louco, ele fala que ele matou o amigo dele e tudo mais. Só que não, ele vai lá e leva os policiais, os amigos dele pra lá. Pra onde é que tava? Só que daí que tá. Ele levou, não achou nada, normal, né? Nisso, quando eles estão voltando, assim, eles encontram o cara. 3 horas depois. 3 horas depois. Vivo. Tipo, eles foram lá na frente, ele foi abduzido lá na frente, e ele foram encontrados ele na porteira. Vivo. Tipo, meio catatônico, sabe? Mas vivo. Daí pergunta pra ele o que aconteceu, ele não sabe explicar. Daí com o tempo ele vai explicando, assim, que os Grey, sabe os Grey, né? Abduziram ele. Que ele teve contatos e conversas com... Exatamente. Daí ele conta certinho que os Grey levaram ele, queriam conversar. Não foi nem fazer experimento, que eles queriam conversar. Falando que nós era burro. Nós era burro, que nós... Eu já tenho certeza, Grey. Nós só sabemos que tem 7 planetas e pra eles já sabe que tem 12. Exato. No nosso sistema solar. Nós só sabemos que tem 7. Eles falaram assim. E que eles visitaram todos os 12. Visitaram todos os 12 ali. E ele sabe dos mais e nós não conseguia. Os telescópios estão mentindo, né? Exato, né, cara? Esse Hubble aí é zoieta? É zoieta, não consegue ver. Beleza, daí falaram que nós somos burros, nós estamos destruindo o planeta, nós estamos querendo descobrir como é que é o nome? Um buraco que eles estão lá, aquela teoria Terra Oca. Que tem um buraco lá que eles estão os amigos deles que nós estamos descobrindo e eles não querem que nós descobrimos. E também uma coisa de combustível. Isso, eles tanto que o nosso combustível é fóssil, eles têm um combustível em luz e mostraram pra ele esse combustível que é muito melhor, é mais ecológico, digamos assim, que nós não temos inteligência pra... Eles foram humilhando nós. Chineleando nós. E daí, poxa, achei muito estranho. Mas esse relato, cara, mas tudo bem, né? É um relato, né? Cara, os Grey não fizeram nada com ele. Abduziram, só ofenderam, ofenderam. Mas não fizeram nada. Pegaram, levaram, ofenderam. Eu não quero que vocês procurem no subsolo, porque tem nossos amigos que estão lá, vocês não podem fazer isso. Vocês só sabem 7 planetas, nós temos 12. Vocês estão destruindo o planeta com combustível fóssil de vocês, nós temos esse aqui. E mostrou. E daí, falou mais umas bobagens com ele e mandaram ele embora. Só veio pra humilhar. Mesmo só pra humilhar, achei muito estranho. Uma história que não faz sentido nenhum, nenhum, Não faz né? sentido, cara. Eu fiquei olhando pra cara, mas sério que foi isso? E é um relato, na teoria, que é real. Diferente. Real pra quem tá contando, né? Porque real pra mim é algo comprovado, né? Sim. Pra mim, tem vários casos no Brasil que são reais. Tem. Como, por exemplo... Varginha. Tu pega o caso Varginha, é um caso muito bem documentado e com depoimentos muito contraditórios por parte do Exército Brasileiro. Operação Prato. Máscara de ferro. Máscara de ferro. São vários casos, né?
Eu, pra mim, real, nem o da Máscara de Ferro, eu sinceramente não sei lá, porque não tem. Ficou só o dito pelo não dito. Mas casos comprovados, na minha opinião, é que envolvam pastas governamentais, como Operação Prato, envolve a aeronáutica, né? Aí tu tem a da noite a aeronáutica, não, se eu não me engano, é a Marinha, eu não me lembro agora qual força que envolve a Operação Prato. Aí tu tem a noite oficial dos discos voadores, que envolve a aeronáutica. Tu tem o caso Varginha, que envolve o Exército Brasileiro. O caso Arthur Berlé não envolve uma área militar, mas é um caso muito interessante, porque ele é abduzido, em tese, aqui na divisa com Sarandi, né? Ele é abduzido em 58. E quando ele volta, ele fala, né? Ele conta que foi abduzido, todo mundo achou que era palhaçada, mas ele pega e fala, olhando a Terra de fora, a Terra é azul. E o homem não sabia disso. O homem foi saber que a Terra era azul, olhada de fora para dentro, em 68, se eu não me engano, ou 63, quando o cosmonauta soviético Yuri Gagarin faz o primeiro voo em órbita terrestre e fala, a Terra é azul. Em 58, quando o Arthur Berlé fala isso, nós não tínhamos como saber que a Terra era azul vista de fora. Ainda mais um patrulheiro aqui da prefeitura que morava no interior de Sarandi, né? Então ele traz uma informação que o homem não tinha naquele momento. Não foi só que nem esse que o cara foi humilhado, que a humanidade é burra. Pô, cara, achei muito estranho isso. Né? Então, assim, o caso Arthur Berlé é considerado um dos casos ufológicos mais bem documentados do mundo. E aconteceu aqui perto. Né? Aí tu vai pegar tipo, esse caso, o cara sumiu, mas sumiu. E aí? Me humilharam lá. Mas e aí? Trouxeram alguma informação? Por exemplo, o Arthur Berlé, que era praticamente um homem analfabeto, né? Ele pega e traz, né, que essa raça alienígena que levaram ele, ele conta no livro dele, que ele escreveu em 58, ele pega e fala que aqueles seres falavam olhando para uma espécie de janela, mas era uma janela tipo que seria depois ele entendeu como sendo uma TV. Que era como se fosse uma tela de uma televisão e que quem estava dentro falava com ele. E a gente foi ver isso o quê? Nos anos 2000 com o webcam. Sim, tinha um computador. Né? Ele pega e fala sobre um negócio que ele colocava um alimento dentro, saía pronto. A gente foi ver isso no micro-ondas muito tempo depois. Ele fala desses povos que entravam numa escada e a escada se movia. A gente foi ver essa escada rolante quanto tempo depois... Né? Ou que as portas abriam automático, ou seja, tudo que ele traz em 58 nós não tínhamos na época. Tecnologia do futuro. Tecnologias para a época era muito avançada. Exatamente, do futuro. É o nosso presente, mas para ele é o futuro. Por isso que eu falo, cara, esse relato que eu vi, tipo, depois me arrependi de trazer relato, que foi só os dois. E ele foi humilhado, o colega policial com medo. Saiu com medo, correndo, achando que era louco. Depois ele foi abduzido 3 horas só. Nessas 3 horas ele ficou com vou dar o relato, não vou dar o relato. Pro cara que foi abduzido foi só uns 3 minutos. Por aí, cara. E ele ficou se fazendo, não vou conversar com o meu superior, vão chamar eu de louco, ou vão dizer que eu matei meu amigo. A famosa conversa sem pé nem cabeça, né? Exato, cara. Cara. Claro, lá no Ceará sempre acontece bastante coisa, mas, acho que esse daí não foi. Eu acho que eles caçaram uns patos ali e deram uns migué. A famosa conversa sem pé nem cabeça. Exato, essa é a verdade, porque não trazem informação nenhuma. Não tem informação nenhuma, 12 planetas, combustível com luz, mas ele não explicou como é que é o combustível. Exato. Diz que viu coisa, mas não sabe como fazer. E que nem nesse caso do Arthur Berlé, é bem interessante, porque ele pega e fala, né, que perguntaram, mas eles falavam contigo como? Eles falavam em alemão com ele. E ele perguntaram, mas por que em alemão? Porque na época, nos anos 50, a língua alemã era muito mais falada que a língua americana. Porque o inglês passa a ser predominantemente influente muito depois, ali, final dos anos 50, anos 60 para cima. Entenderam? Não tinha, as línguas mais faladas na época era alemã, a língua alemã era mais falada,
né? Inclusive pela questão da imigração e pela própria Alemanha, nos anos 50, 58, ainda havia aquele resquício. A Alemanha tinha sido uma potência, então se tinha muito disso ainda, né? Mas não, a língua inglesa não era tão bem difundida. Tanto é que se tu pegar ali nos anos 60, nas escolas, se ensinava latim, né? Exatamente. Então, né, que hoje em dia ninguém vai ensinar latim pra ninguém, né? É língua morta hoje em dia. Exato. Então, é bem interessante. Ele explica dessas... Mas hoje em dia eu não ensino nem o inglês direito. Só o verbo to be. E tem pessoa que sai da escola, que a escola de coisa em inglês, né? Mas nem sabe. Agora tem espanhol nas escolas. Tem espanhol também. Mas daí não curso de inglês e espanhol em escola pública é a mesma coisa que nada. Não é. Ninguém vai sair falando inglês, muito menos espanhol de escola pública. Eu não conheço um aluno que possa dizer, não, eu fiz lá inglês na escola tal e hoje falo fluente. Não fala, cara, não fala. Minha fluência de mal inglês, fala português, né? Minha fluência de inglês, eu só tive literalmente cursinho e vivenciando fora. Não pra aprender na raça. Exatamente. Cara, tem que ser um curso bem didático mesmo. E sair que nem Rodolfo, sair na coragem, senão não vai. Eu me lembro desse caso de inglês, do jogador de Counter-Strike de CS, o Taco, que o cara era horrível no inglês. Não fazia por cima, mas não pegava. Daí ele foi jogar na gringa, numa equipe americana, o cara aprendeu inglês na marra, ali na vivência. Né? Ou aprende ou morre de fome. Exatamente. Tá aí os nossos casos sobrenaturais de hoje, batendo esse papo aqui no Suco Podcast, falando sobre casos sobrenaturais, o que é verdade, o que não é verdade, o que é fato, mito ou lenda, a gente sempre traz aqui na nossa programação para você. Hoje a gente abordou aqui alguns casos, como Leonice Blitz, a garota poltergeist, esse caso que o Diego trouxe para nós, e também falamos aqui sobre o que de fato pode ser verdade e o que não pode ser verdade, né? Eu, sinceramente, para falar bem a verdade, eu parto da opinião que praticamente tudo é mentira, né? Porque se tu vai analisar, é tanta bobajaiada hoje, tanta bobajaiada e papagaiada que eu não acredito. E falando de uns casos que podem ser verdade, que faz a pessoa pode considerar verdade, que faz a considerar mentira, Triângulo das Bermudas. E o que é o Triângulo das Bermudas? Engole os amendoim, vou falar pra ti agora também. Literalmente, é uma área na geografia que fica aqui no planeta Terra, na América Central, que pega Miami, que pega a Flórida, que pega um pouquinho a cidade de Bermudas e que pega a República Dominicana. E forma assim um triângulo. É um traçado imaginário, né? De que lá tem sobrenatural e de tudo. Tanto que tem história no tempo da Segunda Guerra de uma frota... De uma esquadra. Tava voando tudo e tava começando a ter tempestade. A torre mandou pro capitão da esquadra para voltarem, mas o capitão negou e quis fazer o projeto continuar. E diga-se de passagem, para um avião é um percurso bem curto, né? Bem curto. Não é um negócio tipo assim, eu vou pegar, sei lá, aqui um Tucano da Força Aérea e vou tentar ir até o Japão. Não, é um percurso bem relativamente curto, dá para uma aeronave ir e voltar bem tranquilamente. Que daí nesse relato aconteceu que a esquadra não voltou. E o que acontece lá da Triângulo das Bermudas? É uma área além de muita transação de aviões e de cargueiros, é uma área conturbada. E além do mais, ali na América Central, deu uma pesquisada e opinião de vários estudantes de geografia, de tempo e de tudo isso, ali é uma área de muito furacão, de muito ciclone. Então, um monte de cargas, por exemplo... Por causa das águas quentes, né? Das águas quentes de lá. Então, ali é fácil de sempre ter tempestade, de tudo, e de ter um clima difícil. Então, sempre ali vai ter algum problema. E lá também tem muito aqueles, não é coral, mas é a... Vamos dizer que é tipo coral que é muito alto. Cracas? Mas não é coral, é a base, sabe? Sim, as bases, sim. Baías. As baías muito rasas. Então muitos navios estão no alto mar. Sim. E quando chegam bem perto, eles batem. Que nem o Titanic, como bateu ali no... Claro, o Titanic bateu numa geleira e tudo mais, mas tipo, eles bateram... Mas é raso. É raso, sabe? Então, eles acham que é alto. Não é tão raso assim, né?
Não, é que tem perto. Cara, é que assim, o oceano, né, que banha essa parte do Atlântico, essa parte do Atlântico, por estar na América Central, é um dos casos que a água é quente. E acontece de lá, por alguma questão geográfica, ou é muito plano. Então tem muita parte de lá da América Central que não tem muita profundidade. Eu até, por exemplo, eu visitei... Não, mas olha só, aí que tá, eu tava olhando aqui, ó, o Triângulo das Bermudas, ele é uma linha imaginária, mas dentro do Triângulo dentro do Triângulo das Bermudas, tu tem a fossa de Porto Rico, que chega até 8.330 metros de profundidade. Essa é a única parte, cara, de exceção. É, mas é fundo, né, cara? Não é, mas é que tá, daí todo mundo se baseia nessa e vai indo e chega nas outras extremidades que são mais rasas. A fossa de Milwaukee, também dentro do Triângulo das Bermudas, atinge a impressionante profundidade de 9.174 metros, de acordo com a Infopédia. E aí tem também outras partes ali, né? Mas não é um lugar tão raso não, cara. É um lugar até relativamente bem profundo, não é né? que ele seja raso, ele não é coral que tem, mas é... Deixa eu me corrigir. Pra ter ali, ó, tem ele pega um pedaço da Flórida, Porto Rico ali, toda... Pra explicar melhor, Triângulo das Bermudas é entre o nosso continente aqui da América do Sul e a América do Norte, é ali. Exato, é ali. Mais ou menos ali. Sim, tem muitas pedras e tudo mais, e daí isso que se torna raso é dentro. Daí o navio vai nadando, vai ali no percurso e ele acaba batendo nessas rochas. É isso que eu quis dizer. Isso. Não é que ele é raso. Como ele é um mar turbulento, ali não tem. Ele vai andando, Rochoso, ali tem. isso aí. Ali tem. Exato. Daí ele acaba batendo e acaba caindo, afundando, e daí todo mundo começa a criar aquele mito. Ó, naquele lugar tem coisa. Não. É só isso aí. Quando eles iam durante o dia que tava um mar calmo, não acontecia nada. De manhã, tranquilo. É. Um lugar que é pior que o Triângulo das Bermudas é o Mar da Inglaterra. O Mar da Normandia. Normandia não é na França? Não da Normandia, mas que faz a conexão ali da Inglaterra. O mar... Não é Mar Negro. Mas o mar que rodeia a Normandia é Inglaterra. na França, né? Normandia, sim, da Baía de Normandia. Da parte da Inglaterra, dali... Sim. Pra nós encaminhar nossa reta final, eu tava olhando aqui, né, no Triângulo das Bermudas tem, né, vários pontos aqui, mudanças bruscas de condições no tempo associadas à corrente do Golfo, como tempestades severas e elevada nebulosidade. Ciclone, furacão. Além de a passagem dessas correntes leva a formação de ondas muito altas que podem provocar acidentes com embarcações. Trombas d'água que acontecem repentinamente, não sendo possíveis prevê-las. Presença de bancos de areia, que é o que tu falou, Sombra. Sim. Bancos de areias e águas rasas formadas por recifes e corais, que pode ser a causa de acidente de embarcações. O Triângulo das Bermudas também possui fendas muito profundas, que é o que eu falei antes ali, como a fenda de Porto Rico, com 8.229 metros de profundidade, além do que chamam de ossoalho atlântico, que chega a 5.000 metros de profundidade. Também, tirando isso, acontece a liberação repentina de gás metano, resultante da decomposição de matéria orgânica e que fica armazenada em depósitos no fundo do oceano, provocando explosões capazes de interferir na flutuação de embarcações e de motores de aeronave, o que pode ser uma teoria da queda de aviões no local e os naufrágios, né, de navios. E também o alinhamento entre o norte magnético e o norte geográfico do planeta Terra, o que pode ocasionar pane em bússolas, que é que eles falam muito, né? Que entrando no Triângulo das Bermudas, parece que as bússolas não funcionam, né? Bússolas. Mas hoje em dia, com o GPS, com tudo com o GPS, não para de acontecer isso daí. É que hoje em dia não é nem o GPS, eles têm toda aquela rota, né? Tu vai de avião, já tem um rota traçado, então ele já faz o percurso. Por mais que ele se perca, ele tá com o percurso no mapa ali, no Waze, digamos assim. No Waze da aeronave. Mandar um grande abraço aqui ao nosso irmão Cristiano Asman, diz ele aqui. Ulas, um prazer acompanhar vocês, queridos buscadores. Boas trevas, ou seja, boa noite, né? Exato. Boa noite, meu irmão Asman, grande parceiro, nosso irmãozão aí. Mas, deixa eu ver...
Quase na hora. Me engasguei com amendoim aqui. Realmente, quase morrendo ali. Eu, como diz a Dilma, me engasguei comigo mesmo. Rapaz, Exatamente. e o Eu olhei pior- agora, eu vi 8 horas, cheguei quase a me afogar aqui. Rapaz, e o pior é que o amendoim que eu peguei era da Yoki, quase morreu Perelise, bicho. Elisa Matsunaga. Ele tava falando antes. Mas aí você fui olhar pro relógio que eu olhei ali, você não conseguia falar, né? Mas, Efeito da Elisa aí, bicho. é muita emoção, né? É, exato, é muito bom. Mas é isso aí, pessoal. Vamos finalizando por aqui, então. 8 horas e 2 minutinhos. Diego, vai lá. Era isso, pessoal. Uma ótima semana. Um ótimo começo final de semana. Um ótimo bar mitzvah. É um ótimo marmites. E se cuide, né, pessoal? Essa semana foi punk, né? Tu que foi repórter, 7 mortes em menos de 10 dias aqui nas Exatamente, estradas da cara. nossa região. Eita, bicho. Hoje de tarde teve uma ali perto de Panambi. Isso, completando as 7 mortes, né? Teve Exato. alguma lá na Cura Mãe, Morte? não, mãe e filho. Mãe e filho. Chapecó. Eita. Eram 3, né? No carro, Eram 3, um tá em estado grave, a mãe e o filho morreram. É. E ontem, A ontem, nora anteontem nós tá tivemos, acho que anteontem, né? Foram 3 mortes aqui. né? Ontem 3 mortos. Rapaz. Vai lá, Rodolfo. Pera, deixa eu ver coração aqui. Rapaz do céu, fiquei sabendo de uma coisa. E lá vem. Lá Fiquei vem, sabendo bom. de uma coisa, cara. Fala aí O pra nós. homem, cara, eu recebi aqui um amigo meu. Ele não sei. Rapaz, depois de ter comido um tira-gosto, ele não sei mais o gosto das coisas. Isso é Covid-19. É, o Covid. É um O homem não sente mais o aperitivo das coisas por ter comido um tira-gosto. É o que dizem, né? Say you, say me. Exato. É isso aí? É? Isso aí. Então tá bom. Eu não Vamos entendi, dividir mas... um fardo, né? Vamos dividir um fardo, né? 6 you, 6 me. É, exatamente. Mas é isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. aí, Bom pessoal. fim de semana a todos. Se beber, não dirija. E Por favor. aproveitem Exato. um fim de semana aí com muita tranquilidade. Mandar um grande beijo pro meu filho, Gustavo Cooper. Hoje tá fazendo seus 2 aninhos de vida. Parabéns, Né? Gustavo. Parabéns aí ao Gustavinho, né? Tá completando 2 aninhos. E é sempre um orgulho, né? A gente ia fazer o aniversário esse fim de semana. Mas choveu, umidade, uma nojeira e a Thaís lá em casa lavando parede com que boa, né? Deus que me com perdoe. quiboa e Não sei a álcool, casa né? de vocês, mas ali em casa essa Tava semana horrível. tava tenebroso a coisa. Horrível, tenebroso a horrível, coisa. Cozinhas e banheiro suando, bicho. Pá, tá louco? E aqui daí a gente mora num apartamento que tem aquele padrão antigo, né? Que banheiro é com azulejo. Bem. Pá, nem azulejo, né? Lajota. Na Jota. Aquilo ali é uma nojeira tenebrosa, né, tio? Eu não- tem uma coisa que eu tenho pavor, é mofo e limo. Diverte a água, dependendo do cara se sofre um acidente ali, vai no banheiro e cai. Deus, o livre. Cai, bate a cabeça. Deus, o livre. complicado isso Deus aí. perdoe. Mas é isso aí. Grande abraço a todos. E hoje, inclusive, completa 79 anos de idade o Lionel Rich, né? O Say You, Say Me. Eu vou finalizar aqui com o Lionel Rich aqui, pra quem tá nos Como acompanhando. dividir um fardinho de cerveja. Não, mas 79 anos, né? O cara tá beirando, passou da hora de bater o cartão já, né? Passou? Grande abraço a todos, fiquem com Alô, Deus, pessoal. obrigado pela companhia de vocês e assim a gente finaliza aqui a nossa programação.